Olá pessoal, graça e paz a todos. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a escatologia consumada. Vamos ler e vamos refletir naquilo que está escrito. Amém? Não estamos aqui para deixar o nosso achismo, né? Nós estamos aqui para ler as escrituras, né? Nós vamos ler as escrituras e vamos deixar as escrituras falarem. Lucas capítulo 21. Quem Jesus estava alertando sobre os sinais do fim. Então, meus queridos, nós vamos falar então sobre Lucas capítulo 21, que é a escatologia. Se os irmãos pesquisarem aí no Google, né? Eles chamam Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13 de mini Apocalipse. Não é mini Apocalipse. O Apocalipse, que é uma extensão de Marcos, né? De Marcos, Lucas. Ou seja, tudo aquilo que Jesus menciona aqui em Lucas capítulo 21, Mateus 24, Marcos 13, é um resumo da carta apocalíptica, né? Porque a carta apocalíptica ela tem uma linguagem figurada para os judeus, porque a Bíblia foi escrita para os judeus, né? Então tem uma linguagem figurada. Existe muitos sinais ali que os judeus entenderam quando a carta chegou às 7 igrejas da Ásia. Essas 7 igrejas da Ásia, elas existiam na época. Os líderes ali daquelas igrejas eram judeus e conheciam a linguagem de figura, ou seja, conhecia o linguajar, a gíria, né, judaica, né? Os costumes judaicos, tudo isso faz uma grande diferença para a escatologia consumada. E fico maravilhado como que o Espírito da graça nos dá entendimento a cada momento que nós lemos as Escrituras, sem o véu religioso, né? Sem aquela capa religiosa, sem seguir a tradição dos homens, mas seguindo apenas o que está escrito. Lendo Lucas 21, mas sem o véu tradicional religioso, né? Porque não tem como, meu querido, assimilar os escritos assimilando com a tradição. Ou você aceita o que está escrito na Bíblia, ou você obedece o que a tradição diz. Nós não estamos aqui para defender tradições, estamos aqui apenas para ler aquilo que está escrito, né? Então aqui nós vamos usar referências, né? Como eu falei, né? Que Lucas, você encontra tudo que nós vamos ler aqui está em referência com Mateus e com Marcos, né? Isso para identificar o destinatário do sermão junto à conjugação verbal. Então, quando você lê aqui Lucas, ele não te dá ao certo o destinatário, quem está ouvindo as palavras de Jesus no Monte das Oliveiras. Mas quando você vai lá em Mateus, capítulo 24, verso 3, que é o que eu vou ler aqui agora, aqui já diz a quem o Senhor está falando essas coisas, né? Então eu quero ler junto com os irmãos aqui. A religião, ela conseguiu sujar o evangelho. Ela conseguiu colocar os ensinos deles em cima das escrituras. E ao longo do tempo, né, nós achávamos que estava tudo beleza, que tudo que eles estavam falando é realmente o que está escrito. Mas quando nós começamos a enxergar as escrituras como ela é realmente, porque havia um véu religioso sobre nossos olhos. Não é possível, né, meu querido, você ler um negócio desse e você diz assim, não, realmente Jesus está falando comigo. Não, não pode. Não tem lógica isso. Mateus capítulo 24 e o verso 3 vai dar aqui o início da conversa, né? E você sabe realmente com quem o Senhor está falando diretamente. É claro que tudo isso aqui que os discípulos receberam, eles passaram para os seus ouvintes, né? Porque eles foram os seguidores de Jesus. Eles foram os 12 levantados para trazer a mensagem do reino. Então é claro que ao passar essa mensagem para os discípulos, eles repassaram a mensagem para os seus ouvintes. Aqueles que deram crédito à pregação
foram salvos. Salvos do quê? Salvos da grande tribulação. E aqueles que não aceitaram, eles não foram salvos. Salvos do quê? Da grande tribulação que aconteceu no ano 70. Então, Mateus 24, 3. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras. Um local, né? Um local que o Senhor Jesus sempre, no começo da noite, ele gostava de estar ali orando. Né? Então, era um local preferido do Messias para estar ali em um diálogo, né? E chegaram-se a ele os seus discípulos. Só que, aqui a palavra os seus discípulos não é os 12, tá ok? É porque são quatro, no caso aqui André, Pedro, Tiago e João, que eram os 4 dos 12, mas não estavam todos ali, ok? Então, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, então daqui para frente você já tem que entender, na leitura, né, obedecendo a leitura, obedecendo a lógica da leitura, que você não pode aplicar isso aqui ao mundo de hoje, né? Então, os seus discípulos em particular dizendo, declara-nos quando serão essas coisas. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, aqui, quantas perguntas os discípulos fizeram para Jesus? Acerca da queda do templo, que não ficaria pedra sobre pedra, e da vinda e do fim do mundo. Então, são três coisas, né? A queda do templo, a vinda de Jesus e o fim do mundo. Mas o fim do mundo aconteceu não da forma que os futuristas imaginam, porque eles creem que o mundo vai entrar em colapso e que vai explodir uma bomba nuclear, não sei, e o mundo vai se acabar. Não é isso que as Escrituras dizem, ok? Então, quem estava com Jesus ali no Monte das Oliveiras? André, Pedro, Tiago e João. 4 dos discípulos, né? Ok, então aqui eu busquei essa referência aí para os irmãos entenderem, né? Aqueles que estão chegando, aqueles que ainda não estão ainda bem assimilados com a escatologia consumada, que é a escatologia preterista, né? Que nós não estamos aqui futurando nada, nem podemos futurar algo que já aconteceu. Eu não posso dizer que o Brasil vai ser descoberto, né? Por quê? Porque está na história que o Brasil já foi descoberto. Assim como tudo isso aqui que eu vou ler está na história também. Então, como eu não posso dizer que o Brasil vai ser descoberto, porque a história diz que não vai ser, já foi, então tudo isso que está escrito aqui em Lucas 21, que nós vamos ler, não somente as escrituras apontam que já aconteceu, como também a história narrada por um dos principais escritores da época, que é Flávio Josefo. Tudo isso que está aqui, Flávio Josefo, ele dá a sua pontuação. Ele dá ele dá ali as informações que aconteceu realmente dessa forma. Pérola da Graça. O fim do mundo para os judeus era relacionado ao fim daquela geração. Exatamente. Ao fim daquela geração e ao fim daquela aliança, a aliança velha, né? Novos céus, nova terra. Então, nova aliança, a nova aliança. Então, essa novos céus, nova terra, é a nova aliança. Olha aí. Aí eu quero começar aqui, ó. Um dos sinais, quando você, principalmente eu que uso muito o aplicativo para ler a Bíblia, então ela dá muito esse subtítulo aqui, né? E nesse subtítulo está aqui, né? Por exemplo, aqui eu vou começar a ler Lucas 21:5. No subtítulo está Jesus fala da destruição do templo. Então aqui ele vai começar a falar sobre a destruição do templo. Então você começa a ler Lucas 21:5. E como alguns falassem a respeito do templo, de como estava adornado de belas pedras e dádivas. Disse ele, verso 6, quanto a isto que vedes, quem que estava vendo? Os discípulos, né? Os discípulos e aqueles que seguiam Jesus. Quanto a isto que vedes, dias virão, ou seja, futuro, né? Para eles, né?
em que não deixará aqui pedra sobre pedra. Isso aconteceu de imediato? Não. Houve um futuro para eles. Ou seja, Jesus falando aqui, no começo do seu ministério, acredito que no ano 31, 32, mais ou menos, ou 33, né? Então, no ano 70, é futuro para eles. Então, isso aconteceu no ano 70. Então, para eles foi futuro. Então, a palavra de Jesus, ela é verdadeira. Ok? Essa profecia que Jesus lançou aqui é verdadeira. Porque se fosse para os dias de hoje, então Jesus, ele não pode ser considerado um verdadeiro profeta diante do ensino futurista. Porque o templo estava de pé quando Jesus falou isso, que não ficaria pedra sobre pedra. Então, quer dizer, o templo caiu, a cidade foi invadida, agora vai construir uma outra para valer isso que Jesus falou? Não tem como, né? Então, vocês que aceitam esse ensino futurista, vocês estão entre uma parceria daqueles que chamam Jesus de falso profeta. Jesus não é falso profeta. Falso é a tradição. Falso é a religião. Ok? Jesus ele não é falso. Jesus ele não está mentindo aqui. O que ele falou aconteceu e dentro daquela geração. Ok? Então, dias virão em que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. Seguindo aí Lucas capítulo 21, verso 7. Quando nós lemos as Escrituras sem o véu religioso e com a vontade, o desejo no coração de conhecer as verdades cada vez mais, o Espírito da Graça, ele nos dá essa visão. Ele nos dá, abre a nossa mente e nos dá o entendimento para ver e enxergar aquilo que está escrito. E cada vez que nós lemos, nós observamos algo que podemos trazer aqui como uma reflexão. Mas aqui eu quero compartilhar algo simples, objetivo e importante. Eu acredito bem importante para os irmãos que estão observando essa live. Okay? E aqueles que ainda vão assistir essa live. Então, Lucas capítulo 21 e o versículo de número 7 diz assim. Perguntaram-lhe então, mestre, quando, pois, sucederão estas coisas? Que coisas? Essa que eles perguntaram aqui. Mateus capítulo 24, verso 3. Declara-nos quantos serão essas coisas. Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Ou seja, a destruição do templo, a queda do templo, a vinda do Filho do Homem e o fim do mundo. Então, tudo isso. Perguntaram então, mestre, quando, pois, sucederão estas coisas? E que sinal haverá quando elas estiverem para se cumprir? Seguindo aí no versículo 8. Respondeu então ele, acautelai-vos, não sejais enganado. Olha, Jesus ele está falando aqui, meu querido, com os 4. André, Pedro, Tiago e João. Então, André, Pedro, Tiago e João perguntaram para ele, quando, pois, sucederão essas coisas e que sinal haverá quando elas estiverem para se cumprir? Respondeu então ele, Jesus respondendo, acautelai-vos, Pedro, Tiago, João, André, acautelai-vos, para que não sejais enganados, porque virão muitos em meu nome. Na realidade veio, meu querido, muitos, naquela época deles, dizendo serem Cristo. Tanto é que uma grande multidão seguiam eles. Está lá em Atos dos Apóstolos, os irmãos podem ler aí. Eu não tenho aqui exatamente o capítulo, mas em Atos dos Apóstolos se levantaram muitos querendo serem Cristo, né? Dizendo, sou eu e o tempo é chegado. Não vades após eles. Então, Jesus está orientando a quem para não ir após esses que iriam dizer, eu sou o Cristo? Os discípulos. Se você está lendo um capítulo aqui, a qual Jesus está conversando com 4 discípulos, e ele diz assim, ó, não vá após eles, não siga eles. Ué, como que Jesus ia dizer para os discípulos não seguirem eles, sendo que esses falsos cristos iriam se manifestar só no século 21, depois de 20 séculos?
né? Pérola da graça, que ninguém viva aterrorizado com o fim do mundo e nem com o juízo final. O mundo nunca terá fim. O mundo nunca terá fim. O mundo e nem com o juízo final. O mundo nunca terá fim e o juízo de Deus já aconteceu para os judeus em tempos passados. É isso aí. Isso, exatamente isso, meu querido. Agora nós vamos para o verso de número 9 ao 10. Olha aí, eu estou apenas lendo aqui Lucas, capítulo de número 21, ok? Para os irmãos observarem que eu apenas estou lendo. Eu não estou pondo aqui o achismo. Não, aqui eu estou lendo e indicando quem são as pessoas que estão ouvindo essas palavras aqui, de primeira mão, né? Lucas capítulo 21, verso 9 ao 10. Olha aí. Não tenham medo de quando ouvirem falar de guerras e de rumores de guerras. Quem iriam ouvir guerras e rumores de guerra? Os irmãos do século 21. Não. O capítulo aqui está dizendo que Jesus, conversando com os discípulos, assim, ó, quando vocês, discípulos de Jesus, né, ouvirem de guerras, falarem de guerras, de rumores de guerra, pois é preciso que essas coisas aconteçam primeiro. Olha só, meu querido. Põe atenção nisso. Jesus está falando para os discípulos que essas coisas precisam acontecer primeiro. Em qual geração? Na geração deles. Enquanto esses discípulos estiverem vivos, eles já iriam ouvir, né, guerras e rumores de guerra. Ponto. Mas isso não quer dizer que o fim esteja perto. Então Jesus aqui já está dizendo também para os discípulos que mesmo que eles ouvirem falar de guerra, rumores de guerra, não está ainda perto o fim. Mas vai acontecer, ok? E o verso 10. E continuou, Jesus continuou. Uma nação vai guerrear contra outra nação. Isso aí, Flávio Joséfo já relata que muitas nações estavam tendo guerras ao mesmo tempo em que Roma estava invadindo a cidade de Jerusalém. E também eu já falei aqui em algum vídeo passado que todo aquele exército romano, ele não era constituído somente de romanos. Ali havia uma mescla. Ali havia várias nações dentro do exército romano. Por isso que as Escrituras diz, né, Apocalipse e Mateus, Marcos e Lucas, diz que nações se levantariam contra Israel, porque na realidade o exército continha pessoas de outras nações, não só de Roma, ok? Então, verso 11. Seguindo aí. E continuou. Uma nação vai guerrear contra outra nação e um país atacará outro. Verso 11. Em vários lugares haverá grandes tremores. Né? Em outras traduções diz terremotos. Falta de alimento. Essa falta de alimento aqui, meus queridos, nós já temos ponto histórico, que é no governo de Cláudio, que houve essa grande fome. Tanto é que os discípulos até pedem arrecadação, né, de alimentos para ajudar os irmãos que estavam passando por aperto. Né? Então, essa falta de alimento, né, fome, né, epidemias também aconteceu naquela época também. E acontecerão coisas terríveis. E grandes sinais serão vistos no céu. Olha aí. Acontecerão coisas terríveis e grandes sinais serão vistos no céu. Nós estamos aqui no verso de número 11 ainda. Continuando então. Lucas 21, agora o versículo 12 ao 15. Mas, Jesus falando, são palavras de Jesus. Mas, antes de acontecer tudo isso o quê? Sinais no céu, fome, doenças contagiosas, que nós lemos aqui, né? Epidemias, terremotos. Mas
aqui no verso 11, no verso 12, aliás, ele diz assim: mas antes de acontecer tudo isso, vocês, aí essa palavra vocês aqui, os doutores da lei, futurista, eles querem identificar como se fosse vocês de hoje. Não tem lógica isso, meu querido. Como é que eu posso pegar essas palavras de Jesus que está direcionando aos discípulos e dizer, não, Jesus está falando comigo? Isso é ser muito injusto com as Escrituras. Então, o sistema religioso, meu querido, infelizmente, eu vou ter que usar aqui a expressão, o sistema religioso evangélico, eles maltratam as Escrituras. Eles forçam as Escrituras a dizer o que eles querem, não o que está escrito. Então, eles são muito desonestos. E eu quero abrir um parênteses aqui para não ficar feio para os líderes religiosos de hoje. Existem muitos líderes religiosos que não sabem disso que eu estou falando. Mas já uma grande massa sabem muito bem que o que eu estou dizendo aqui é verdade, mas o retorno lucrativo é muito grande. A vida que eles levam é uma vida muito boa, muito fácil, né? Tem uma vida arregalada, né? Carros importados, casa bonita, casa na praia, casa em tudo que é lugar, todos os países eles têm casa, um bom salário. Então, meu querido, para quê, né? Para que falar a verdade? A verdade não vai trazer esses benefícios para eles. Então, meus queridos, olha só. Mas antes de acontecer tudo isso, vocês quem? André, Tiago, Pedro e João. Era o que estavam com ele quando ele falou tudo isso aqui. Vocês serão entregues para serem julgados nas sinagogas. Para você ver que a localidade ali, né, havia sinagogas, né? Claro, no judaísmo era sinagogas. Quando não era o templo, era sinagogas, que são bibliotecas grandes, né? Onde eles se reuniam para estudar a Torá. Então é claro que sinagogas aqui não é no Brasil. No Brasil tem sinagoga? Claro que não. No Brasil não tem judeu. Na África tem sinagoga? Não. Talvez agora, porque nós estamos no século XXI e muitos judeus, depois do ano 70, foram dispersos para o mundo todo. Então é claro que os judeus, eles chegaram em outros países, eles levaram a cultura deles. Talvez aí uma grande comunidade de judeus construíram aí suas sinagogas, não essa aqui das Escrituras, mas a deles atual, né? Então, serão julgados nas sinagogas e depois serão jogados na cadeia. Quem fariam isso? Os judeus daquela época, os líderes religiosos daquela época, que era contra a pregação do Messias e, claro, detestavam os discípulos, a ponto de muitos deles passarem por açoites. Temos aí o caso do apóstolo Paulo, que muitas vezes os líderes pegaram eles aí, surra de vara, serem apedrejados, serem presos. Tudo isso aconteceu com os discípulos. Não tem como negar isso. Serão jogados na cadeia por serem meus seguidores. Quem eram os seguidores de Jesus naquela época que ele estava falando isso? Os discípulos, né? Os discípulos. E os discípulos dos discípulos. E aquela grande multidão que deram crédito à pregação, né? Então vocês serão levados aos reis e aos governadores para serem julgados. Eles seriam julgados por quem? Por reis e governadores. Hoje você é julgado por quem? Por juízes, né? Juízes, aqui nos Estados Unidos é corte, né? Que eles falam corte. Tem os juízes, né? E é uma grande diferença, meu querido, da forma de julgar de antes e de agora. Contextualizando, não tem nada a ver. Você não é julgado hoje pelos líderes religiosos. Você não é julgado hoje pela massa religiosa da época. Claro que não. Um padre não vai julgar você. Um pastor não vai julgar você. Quem vai julgar? As leis do país. Não é isso? As leis do país. Aí no versículo de número 13, eu estou lendo aqui Lucas, né? A live hoje somente para ler Lucas capítulo 21, né? Com algumas referências em Marcos e Mateus, né? Mas nós vamos só ler aqui, que já é o suficiente para nós dizer que o sistema religioso futurista evangélico, eles têm que pedir perdão
as grandes mentiras que eles têm falado ao longo desse tempo, né? E se tem algum pastor aqui vendo essa live, ou talvez você vai, uma hora ou outra, trombar com essa live aqui, né? Eu estou falando isso não de uma forma má, mas estou alertando você, meu querido, para você despertar desse sono religioso e começar a pregar a verdade, né? Saia de trás desse púlpito e fale a verdade para os seus ouvintes, tá bom? Porque isso que você está dizendo aí, querendo futurar essas palavras de Jesus, isso é uma grande mentira, é uma grande enrascada, né? Você está levando o povo a um caminho de erros, né? Então, fica aí o conselho aí. Então, Lucas capítulo 21, verso 13. E isso dará oportunidade a vocês. Quem iria ter oportunidade aqui? André, Pedro, Tiago e João, né? Eles teriam oportunidade para anunciarem o evangelho. Ok? Ponto. Agora eu vou ler o verso 14. Resolvam desde já que não vão ficar preocupados. Jesus falando para os discípulos, olha, não fique preocupado, viu? Antes da hora, com o que dirão para se defender. Verso 15. Porque eu, o Messias, eu lhes darei palavras de sabedoria. Por isso que a ciência se multiplicou, porque o Messias deu a ele pelo Espírito, né, pelo Espírito Santo, né, que os discípulos ali reunidos em só lugar receberam esse poder do alto, a capacitação de falar outros idiomas, outras línguas, né? Não é labachúria, não é siricanta lá na praia, é idiomas para evangelizar outras nações que falavam outras línguas. Até um profeta, se eu não me engano, eu não vou correr o risco aqui, se é Ezequiel, que Deus ele usaria um povo de outra boca, de outra fala, para falar a um povo de outras falas. Isso é profético e aconteceu ao descer do Espírito Santo sobre aqueles discípulos que falavam somente o aramaico. Como que eles iriam evangelizar outras nações falando o aramaico? Não tinha como, né? É a mesma coisa você mandar um missionário hoje chinês falando o idioma chinês, mandar para o Brasil para evangelizar o povo que fala português. E aí? Que efeito vai ter isso? Nenhum efeito, né? Então no verso 13, no verso 14 diz: resolvo desde já que não vão ficar preocupados antes da hora com o que dirão para se defender. Verso 15: porque eu lhes darei palavras e sabedoria que os seus inimigos não poderão resistir nem negar. Por isso que eles ficavam irados com o Messias, porque o Messias, ele é a sabedoria. O Messias, ele é a sabedoria em carne e osso. Ele é o próprio Deus. Então é claro que aqueles homens não tinham como dobrar o Messias. Eles buscavam de todas as formas e situações para encostar Jesus de Nazaré na parede. Mas Jesus de Nazaré, ó, palavra de sabedoria, que ele é a própria sabedoria, fala assim, ó, eu vou responder com a outra pergunta. Jesus sempre ele respondia com uma pergunta. E eles ficavam irados, porque eles não tinham respostas, né? E é isso que o Espírito da Graça nos deu, sabedoria, para entender o que está escrito. Então, Lucas capítulo 21 e o versículo de número 16 ao 19 agora. Olha só, meu querido, eu resolvi, todas as vezes que fala a palavra vocês, eu até grifei aqui em vermelho, só para mim, para que eu possa aqui trazer isso para os irmãos. Toda vez que você lê Lucas capítulo 21 e vê a palavra você, esse você, meu querido, é André, Tiago, Pedro e João, os 4 discípulos que estavam conversando com Jesus no Monte das Oliveiras, a qual foi falado aqui. Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21 e Marcos capítulo 13. Toda essa conversação, meu querido, 4 discípulos ouviram de primeira mão. Depois eles foram anunciar. Aqueles que deram crédito foram salvos. A Pérola da Graça Religião sempre foi contra os ensinamentos perfeitos de Cristo. Exatamente, irmão Wilson.
sempre. E nós também andando aí nessa contramão, né? Aprendemos, junto com o sistema religioso, a dizer aquilo que as Escrituras não dizem, né? Então, olha só, Lucas capítulo 21, verso 16 a 19. Vocês serão entregues às autoridades pelos seus próprios pais. Em Lucas capítulo 21, verso 16 ao 19. Vocês serão entregues às autoridades pelos seus próprios pais. Aqueles que ouviram a pregação do Messias naquela geração. Irmãos, parentes e amigos, e alguns de vocês, olha Jesus falando com os discípulos, alguns de vocês serão mortos. Por que Jesus falou isso? Porque nós sabemos que João, ele não conheceu a morte antes do ano 70. Depois sim, do ano 70 ele morreu, mas antes não. Por isso que Jesus, ele é o verdadeiro profeta. Então agora Lucas capítulo 21, verso de número 17. Talvez as pessoas não estão em sintonia com a leitura, porque eu estou usando a versão na nova tradução na linguagem de hoje. Então, os irmãos que têm aí o smartphone, coloquem aí a leitura de Lucas 21, né, o verso 17 agora, que eu vou ler, ao versículo 16, ao 19. Eu estou usando aqui a tradução na linguagem de hoje. Então, os irmãos que têm um smartphone aí, coloquem a leitura na nova tradução na linguagem de hoje. Eu li aí Lucas capítulo 21, verso 16, agora eu vou ler o 17. Todos odiarão vocês. Olha, meu querido, você acredita que sempre os líderes nos ensinaram que o mundo nos odeia por ser evangélicos? Meu querido, não tem como você ser odiado pelas autoridades, porque aqui eles eram odiados pelas autoridades eclesiásticas. Aqui, meu querido, a perseguição aqui era por causa dos líderes religiosos da época. A perseguição toda deles aqui era porque os líderes religiosos mandavam prender os discípulos. Não era Roma que matava Não, Roma fez muita atrocidade, mas quem perseguia os discípulos eram os judeus religiosos da época. A perseguição aqui, meu querido, o ódio aqui era dos líderes. Tanto é que ele subordinou aí Judas para entregar o Messias, o líder. Então, meu querido, quando vocês leem isso aqui, olha, todos vocês serão odiados. Então, agora eu sou evangélico, você é odiado. Não, meu querido, porque evangélico segue leis, segue costumes judaicos, segue festas judaicas, faz aí todas as cerimônias judaicas. Por que os líderes teriam raiva de um evangélico, sendo que eles seguem a lei levítica? Não tem como. Agora, eles foram odiados porque eles deixaram de ir nos ensinamentos velhos para os ensinamentos de uma nova aliança. Então isso causou um conflito entre eles e os religiosos da época, os líderes religiosos da época, né? Então todos odiarão vocês por serem meus seguidores. Eles odiavam Jesus de Nazaré e também odiavam os seus discípulos. Tanto é que o apóstolo Paulo disse, uma certa vez, os líderes religiosos falaram assim, olha, nós vamos fazer aqui um jejum, um santo jejum. Ninguém vai comer até o apóstolo Paulo for morto. É isso que os líderes faziam. Porque o apóstolo Paulo, ele descia uma marreta. Assim como os demais discípulos também não passavam a mão, não. Verso 18. Mas nenhum fio de cabelo de vocês quem? Os discípulos, serão perdidos. Verso 19. Fiquem firmes, meus discípulos, pois assim vocês, meus discípulos, serão salvos. Salvos do que, irmão Orlando? Salvo do juízo de Deus que se deu no ano 70, que para eles era futuro aqui nessa escrita. Vocês serão salvos. Salvos da grande tribulação. Agora, meu querido, no subtítulo aí, você que tem um smartphone, está acompanhando a leitura comigo na nova tradução na linguagem de hoje, se você buscar o subtítulo aí, no seu smartphone, você vai ver. Jesus fala da destruição de Jerusalém. Está no subtítulo. Não é Bíblia, mas está no subtítulo, né? Que o escritor, ele fez isso aí para facilitar a busca da leitura, né? Mas não é Bíblia, ok? Então, Jesus fala da destruição de Jerusalém. Está uma referência em Mateus capítulo 24,
o versículo de número 15 ao 28, e também Marcos fala do mesmo ponto, no capítulo 13 de Marcos, o versículo 14 ao 23. Então eu vou ler aqui Lucas 21, versículo 20 ao 22, na nova tradução na linguagem de hoje, ok? Jesus disse ainda: quando vocês, meus discípulos, que não estão mais vivos, né? Já morreram naquela era, né? Quando vocês virem a cidade de Jerusalém cercada de exército, quem iria ver? Os brasileiros que estão lá nos Estados Unidos. Os brasileiros que estão na África. Os brasileiros do século XXI. Não, meu querido, não tem como. Isso é uma grande injustiça, você pegar isso aqui e querer aplicar nos dias de hoje. É uma grande injustiça. É uma grande farsa. É uma ignorância, meu querido, essa que nós vivíamos dentro do sistema religioso. Nós vivíamos pessoas ignorantes no entendimento. Porque você pegar isso aqui, meu querido, sabendo que Jesus está conversando com os discípulos e dizendo que eles mesmos iriam ver Jerusalém cercada de exército, ele diz assim, ó, fique sabendo que logo, não é 2000 anos, logo 40 anos. Uma geração, 40 anos. Fiquem sabendo que logo será destruída. Agora, meu querido, como que eu posso aplicar isso aqui de Lucas, capítulo 21, verso 20 e 22? Porque aqui, quando Jesus fala isso para os discípulos, o templo e a cidade estavam intactos. O templo estava de pé, a cidade estava intacta. Agora, no ano 70, a cidade é destruída e o templo cai. Como, meu querido, que isso aqui pode pular isso e ser aplicado, sendo que nem o templo mais tem? Ah, mas vai construir outro. Não vale, meu querido. As escrituras não estão falando do terceiro templo. A escritura aqui que nós estamos lendo está falando do templo de Herodes. O templo lá da época de Jesus de Nazaré. É isso, meu querido. Então, para você pegar isso aqui, pular, como se nunca tivesse existido o templo, como se nunca a cidade foi invadida, não, meu querido, não pode fazer isso. Você está sendo injusto com as escrituras. É como a irmã Lindalva Rufina colocou aqui, ó. Lindalva Rufino, analfabetos na palavra. É isso, meu querido. Você pegar, ler isso aqui e dizer, Jesus ainda disse. Disse para quem? Para os discípulos. A conversa aqui é com os discípulos, 4 discípulos. André, Pedro, Tiago e João. 4 estavam conversando com Jesus de Nazaré, no Monte das Oliveiras. Ainda, Jesus disse ainda, quando vocês virem, ó, quem iria ver a cidade destruída? Os discípulos. De Jerusalém cercada de exército, fiquem sabendo que logo, ó, logo, não é 2000 anos, logo ela será destruída. Aí segue aí no verso de número 21. Então os que estiverem na região da Judéia, ó, meu querido, quem estiver na região de Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver na cidade, que saia logo. E quem estiver no campo, que não entre na cidade. Ué, a cidade foi destruída. A cidade de Jerusalém, na época do ano 70, foi destruída totalmente. O fogo consumiu tudo. O templo caiu. Então é claro que isso aqui já não tem validade mais para o dia de hoje. Verso 22. Porque aqueles dias serão os dias do castigo. Você que fica aí, Maranata vê Jesus, Maranata vê Jesus, a vinda de Jesus foi dia de castigo. E você acha que porque você é evangélico, você seria poupado desse castigo se fosse naquela geração? Não, meu querido. Os discípulos não foram poupados. Muitos que seguiram Jesus aí naquela época não foram poupados. Muitos foram enganados. Muitos não creram na pregação. Muitos deixaram de seguir o evangelho. Muitos líderes religiosos não abriram mão do luxo que o sistema religioso da época dava, mesmo sabendo que é verdade. Eles dizem, mas eu não posso aceitar isso, porque senão os líderes vão me tirar da cadeira. Os líderes de hoje, meu querido, eles não pregam a verdade com medo de perderem os benefícios que a sua empresa religiosa pode oferecer. Salário, sem trabalhar.
carro, casa, tudo isso. Eles não querem abrir mão. Então eles vão, sabe, fazer de tudo para que você não entenda isso. Porque enquanto você não entende, eles estão se beneficiando dentro da sua ignorância intelectual. Então, tem que despertar. O verso 22, porque aqueles dias serão os dias de castigo, né? Não é Maranata, vem Jesus, vai me levar para o céu. Não, eles passaram pela tribulação, tá? Mas, e neles acontecerá tudo. Alguma coisa? Não. Tudo, porque aqueles dias serão os dias do castigo. Que dia? Quando a cidade for destruída, quando o templo cair, é o dia do castigo. É o dia do Senhor. É o dia do acerto de contas. Né? Acontecerá naquele momento, quando vocês verem a cidade sitiada, vai acontecer tudo o que as escrituras sagradas dizem. É tudo, meu querido. Não é, aconteceu um mini apocalipse. Não, não tem nada de mini apocalipse. Quando os discípulos vissem a cidade cercada de exército, tudo acontecerá conforme as escrituras dizem. Wilson Marx, pode-se construir inúmeros templos, mas nenhum deles se refere à casa de Deus, pois o verdadeiro santuário do Senhor são as nossas vidas. É isso aí. Em completa harmonia e sintonia com a tua palavra. Aliás, o terceiro templo já foi construído no Brás. Esse não vale, irmão. Esse não vale. Esse aí é um ponto de estelionato. Pense no ponto de estelionato, é aquele lugarzinho lá no Brás, né? Pois é, ali eles arrancam muito dinheiro, e na cara dura mesmo. É um povo ignorante, infelizmente é um povo muito ignorante. Esses homens, meu querido, esses homens enriqueceram demais. O Pedir Mais Cedo enriqueceu demais, meu querido. Ele tem dinheiro para largar tudo e viver só dos juros, sem precisar mais nenhuma denominação para esquentar a cabeça. Mas eles querem mais. Eles são lobos ferozes. Eles sempre querem mais. Eles nunca se fartam, meu querido. Não. Se o dízimo deu 1 trilhão de reais, eles querem 2 trilhões. Se deu 2 trilhões, eles querem 3 trilhões, 4 trilhões, e aí vai. Eles não se saciam. Porque eles são homens ambiciosos. Eles nunca se fartam. Não pense que eles vão parar. Não, não pense. Quem tem que parar é você de dar dinheiro para esses homens. Mas eles não vão parar. Eles sempre vão encontrar outros para substituir você. E é assim o que aconteceu conosco, né? Quando nós saímos, entra 3, 4 lá para substituir. Não para, meu querido. É uma empresa de engano. É uma empresa de engano para arrancar dinheiro dos incautos. Continuando aí a leitura de Lucas, capítulo 21, o versículo de número 24, até do 23 ao 24. Olha, ai das mulheres grávidas e das mães que ainda estiverem amamentando naquele dia. Porque virá sobre a terra uma grande aflição. Essa palavra aflição, ela aparece, meu querido, em um temor, um grande temor. Aparece como tribulação. Depende da tradução que você pegar aí, você vai ver a palavra tribulação. Né? Mas a que você mais encontra é a aflição. E cairá sobre esta gente um terrível castigo de Deus. Que gente, meu querido? Os judeus da geração de Jesus. Verso 24. Muitos serão mortos à espada. Meu querido, em um confronto hoje com um exército. Né? Vamos colocar um exército aí da Rússia. Vamos colocar da Rússia. Você acha, meu querido, que o exército da Rússia vai vir com espada? Esse não é armamento mais, meu querido, da atualidade. O armamento hoje são drones, são mísseis de alta capacitação de destruição, bombas nucleares. Não tinha bomba nucleares, meu querido. Roma não tinha bomba nuclear. Roma não tinha smartphone para conduzir um drone. Não, meu querido. Eles não tinham tanques de guerra. Não tinha.
Eles não tinham submarino? Não tinha, meu querido. Eles tinham espadas, lanças, escudo. E o exército romano ele tinha ainda aquelas máquinas de lançar pedras lá. Muitos serão mortos à espada, é claro que era o armamento da época, né? E outros serão levados como prisioneiros para todos os países do mundo. E isso aconteceu no ano 70. Aqueles que não morreram no cerco da cidade e por espada, eles foram vendidos como escravos para outros países. E os não-judeus conquistarão Jerusalém. Quem eram os não-judeus? Soldados romanos. O governo ali, os líderes sendo o general Tito, né, conquistarão Jerusalém até que termine o tempo de eles fazerem isso. A leitura aqui está bem temporal, né? Então, agora, meu querido, no seu smartphone aí, Lucas capítulo 21, versículo 25 ao 28, lá no subtítulo, está dizendo, ó, a vinda do Filho do Homem. Então, o que nós vamos ler aqui agora é referindo-se à vinda do Filho do Homem. Para quem Jesus está falando isso? Para os irmãos que nasceram no século 21. Não. Para 4 discípulos. André, Pedro, Tiago, João. Ok. Lucas capítulo 21, verso 25 ao 28. E Jesus continuou a conversa com os discípulos. 4 discípulos. Ok? Em particular. Né? Haverá sinais no céu, viu? Pedro, Tiago, André e João. Olha, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Aqui, meu querido, aqui é uma linguagem figurada, que quer dizer pessoas, líderes, governos, ok? E na terra, todas as nações ficarão desesperadas, com medo do terrível barulho do mar. Mar aqui pode simbolizar também pessoas, né? E das ondas. Verso 26. Em todo o mundo, muitas pessoas desmaiarão de terror ao pensarem no que vai acontecer, pois os poderes do espaço serão abalados. Verso 27. Então, o Filho do Homem aparecerá, descendo numa nuvem. Ué, mas Jesus, ele volta de carne e osso para todo mundo ver? Não, meu querido, porque aqui é uma linguagem figurada dizendo que ele vem trazendo juízo sobre aquela nação, né? Com poder e grande glória. Verso 28. Quando essas coisas começarem a acontecer, olha, meu querido, põe atenção aqui. Eu estou lendo Lucas capítulo 21 e o versículo 28 agora. Jesus falando a 4 discípulos. Quando essas coisas começarem a acontecer, vírgula, fiquem firmes e de cabeça erguida. Pois logo vocês, meus discípulos, serão salvos. Salvos do quê? Da ira do Senhor. Então, meu querido, aqui continua Jesus com os discípulos, né? Eles querem dividir aqui o capítulo de Mateus do 1 ao 24 e do 24 ao final é a segunda parte. É o capítulo, primeiro capítulo, é uma série, né? Série da Netflix. É isso que o sistema religioso faz. Eles querem dividir as escrituras. Eles querem dizer, não, aqui Jesus falou uma coisa, mas aqui Jesus está falando outra. Não, 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 não. Aqui segue a narrativa de Jesus conversando com os discípulos. 4 discípulos. Olha aqui. Quando essas coisas começarem a acontecer, fique firmes e de cabeça erguida, pois logo vocês serão salvos. Então, meu querido, aqui Jesus está falando com os discípulos. No mesmo lugar, no mesmo tempo. Ou seja, eles não foram embora no verso 24 e depois voltaram lá semana que vem para continuar o capítulo. Não, meu querido. As escrituras são contínuas, né?
O escritor que fez essa divisão aí. Então, agora, meu querido, no seu smartphone, na nova tradução da linguagem de hoje, você vai ver lá o subtítulo. A lição da figueira. Não é isso? Ou seja, Jesus ele vai usar agora uma comparação para indicar tempo. Para indicar tempo. Ah, mas a figueira a figueira não é nada, meu querido. Aqui é uma comparação de tempo. Só para você imaginar. Né? Olha só. É só ler com bastante calma, você vai entender. Então, a lição da figueira. Ou seja, uma comparação para tempo. Né? Mateus capítulo 24, verso 32 ao 35 e Marcos 13, do 28 a 31, você tem essas mesmas passagens. Né? São referências. Né? Então, Lucas capítulo 21, verso 29 ao 31. Em seguida, Jesus fez esta comparação. Jesus está fazendo o quê? Uma comparação. Está comparando as coisas para os discípulos entenderem melhor. Né? Tipo assim, ó, tá difícil para vocês, é escatologia, né? Vocês não entendem essas coisas dos últimos acontecimentos. Então, olha, só para ajudar vocês, André, Pedro, Tiago, João, eu vou fazer uma comparação de coisas aqui da Terra para vocês entenderem o que vai acontecer no ano 70. Tá ok? Então, só para vocês imaginar. Olha, em seguida Jesus fez essa comparação. Vejam o exemplo da figueira ou de qualquer outra árvore. Da figueira, né? Ou de qualquer outra árvore. Fica observando. Observa essas árvores. Verso 30. Quando vocês veem que as suas folhas começam a brotar, vocês já sabem que está chegando o verão. Não é assim? Né? Não é assim, né? Porque fica legal, né? Então, Jesus está falando assim, quando vocês olhem uma árvore, seja figueira ou qualquer outra árvore, quando vocês verem começar as suas folhas começar a brotar, vocês não sabem que está chegando o verão? Sabe ou não sabe? Sim, sabemos, mestre. Pois é. Então, verso 31, assim também. Quando virem acontecer aquelas coisas, que coisa? As cidades serem rodeadas de exército. Fiquem sabendo que o reino de Deus está para chegar. Então quer dizer, futuristas, que vocês estão dizendo que isso não aconteceu? Então o reino não se manifestou ainda? O reino não está em nós? Então muita coisa vocês têm que parar de falar. Dizer que vocês são salvos é uma grande mentira. Porque a salvação se deu na vinda do Messias. No retorno do Messias. Então, você dizer que isso aqui é para os dias de hoje, ninguém evangélicos, ninguém pode dizer eu sou salvo. Pela fé sou salvo. Não, não é pela fé. Se não aconteceu, ninguém pode dizer que é salvo. Ninguém pode dizer. Como assim? Se a salvação se deu na vinda do Filho do Homem, como que você pode dizer que é salvo? Então, cuidado, né? Cuidado com o que você fala por aí. É isso aí. Olha só. Agora, meu querido, agora eu vou ler aqui aquele verso. Sabe aquele verso que os futuristas eles encaram um leão, mas não encaram esse versículo? Se você ler esse versículo que eu vou ler aqui, na nova tradução, na linguagem de hoje, para um líder religioso, fala assim, ó, está escrito isso aqui, eu queria que você me explicasse isso aqui que eu vou ler. Mas eu vou ler na nova tradução na linguagem de hoje, para não ter risco de você querer saltar de banda. Lê isso aqui que eu vou ler para o seu líder religioso. Veja o que ele vai explicar. Olha, então agora eu vou ler aquele verso que os futuristas odeiam, e se eles pudessem, eles riscariam ele das escrituras. Talvez os líderes aí de hoje, né, falem assim, mas por que isso está na Bíblia? Se a pessoa lê isso aqui 2, 3 vezes, vai entender. Por quê? Olha aí, Lucas capítulo 21, verso 32, na nova tradução na linguagem de hoje. Jesus falando.
Eu afirmo a vocês. Mais uma vez a palavra vocês. Jesus está conversando com quem? André, Pedro, Tiago e João. 4 discípulos. Então, os discípulos, né? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. 2 pontos. Agora ele vai explicar. Essas coisas, tudo aquilo que nós estamos lendo desde o começo da live até agora, todas essas coisas vão acontecer antes. Labachúria. Siri canta lá na praia. Antes. Tudo isso que você leu de Lucas capítulo 21, do verso 5 até o versículo 31, Jesus dá o checkmate aqui. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. Quem estava vivo com Jesus de Nazaré? Os discípulos e toda aquela geração que ouviram a pregação do Messias. Como diz o profeta Isaías, quem deu crédito à pregação? Quem deu crédito à pregação de Jesus de Nazaré? Foram salvos. Salvos do quê? Do grande juízo, da grande tribulação. E quem não deu crédito à pregação? Foram condenados. Condenados ao quê? Ao grande juízo, à grande tribulação. Simples assim. Simples, né? Irmão Orlando, por que eu fiquei 25 anos sem ver isso? Tradição, meu querido. Tradição religiosa cega o homem. Meu Deus, como a religião cega o homem. Cega demais, meu querido. Você deixa de acreditar nas Escrituras para crer no que um homem fala atrás de um púlpito. Homens ambiciosos. Homens que negociam a sua fé. Homens que vendem a palavra. É isso aí, Lindalva Rufino colocou aqui. Eles abafam. Abafam demais, irmã Lindalva. Eles fazem de tudo. Ó, Luiz Antônio aqui, ó. Vai dizer isso aos evangélicos e seguidores de homem? Pois é. Eles ficam irados conosco. Estamos aqui para tentarmos passar um pouco do que as Escrituras dizem, mas eles ignoram. Eles preferem crer num homem do que o que as Escrituras dizem. Luiz Antônio colocou aqui, ó, os futuristas religiosos, eles não explicam a Bíblia, eles só enrolam e complicam. É isso aí. Lindalva Rufino, eles abafam, porque não é vantagem para eles. Não é, irmã Lindalva, para eles não é vantagem falar as verdades. Porque se eles falarem essas verdades aqui, o que vai segurar o povo lá dentro, meu querido? Nada. Se o povo saber que eles são salvos para sempre, se eles crerem que o juízo já se deu e que Jesus não vai voltar mais, para eles, de hoje, né? Não vai voltar mais porque ele já veio. Né? Não é que ele negou a sua vida. Não, a vida dele aconteceu no ano 70, em forma de juízo. Já aconteceu. Vai acontecer de novo só porque a tradição quer? Não vai acontecer. Não vai acontecer, futuristas. Não vai acontecer. Ok? Quem está falando aqui é o seu irmão em Cristo, Orlando. Não vai acontecer da forma que vocês acreditam. Não vai acontecer. E vocês sabem, muitos de vocês sabem que não vai acontecer mais, que já aconteceu. Ok? Pérola da Graça, a religião ensina sobre salvação de pecados, porém, após a cruz de Cristo, o pecado foi destruído para sempre. Pois é. Hoje a salvação é na mente e no coração, a respeito do engano, da mentira e da falsa doutrina e de ensinamentos que nunca foram designados a nós. Exatamente isso, meu querido. Exatamente isso. Então, olha só. Lucas, capítulo 21, verso 32, na nova linguagem, na tradução de hoje. Vou ler de novo, porque isso aqui, né, tem que ler. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. Aquela geração. Aqui eu quero deixar alguns alertas dos apóstolos, incluindo João, Pedro, o apóstolo Paulo, sobre
alguns pontos que aconteceram naquela época já, e não tem como futurar, né, meu querido? Não tem como futurar. Eu vou ler aqui e você acompanha na sua casa. Toda essa live foi lendo e obedecendo o que está escrito na Bíblia. Obedecendo conjugação verbal, obedecendo linguagem de figura, obedecendo destinatário. Tudo isso foi lido em Lucas capítulo 21. Então aqui não tem nada do irmão Orlando, eu não estou falando nada de mim, eu estou lendo. Eu estou colocando aqui observações que eu vejo hoje nas escrituras sem o véu religioso. Sem a tradição religiosa eu consigo ver esses pontos. Dentro da bolha, né? Dentro da bolha você não consegue ver isso, porque você está sendo induzido por homens a crerem como eles querem que você creia. E isso não é saudável. Isso é uma doença. Então, aqui estão alguns alertas dos apóstolos, não a eles do primeiro século, né? Conforme os futuristas dizem, não. O que eu vou ler aqui não foram para os discípulos, não, viu, meu querido? Foi tudo para nós ainda, que nem havia nascido ainda. Né? A nós do século XXI. Então, será que é para nós mesmo isso aqui que eu vou ler? Será, meu querido, que isso que eu vou ler aqui foi escrito para nós? E nós estamos só lendo. Né? Eu não estou aqui trazendo uma coisa absurda. Não, estou só lendo, só colocando algumas observações que nós, dentro do sistema religioso, atropelávamos tudo, né? Tudo para nós. Nada para nós, meu querido. Nada para nós. Tudo se cumpriu no ano 70 DC. Tudo se cumpriu no ano 70 DC. Você, pastor futurista, tudo se cumpriu no ano 70, viu? Tem um abençoado aí que nem a foto dele coloca, é uma águia que aparece lá. Ele fala que me refutou. Não, meu querido, você está refutando a mim? Não. Porque meus vídeos são tudo lido. Eu leio escritura, eu não estou falando coisas de mim. Ah, eu refutei você. Meu querido, eu estou lendo. Da forma que eu estou lendo aqui, como que você vai refutar? Por exemplo, refuta isso aqui, ó. João capítulo 12, verso 31. Né? Você que gosta de refutar o irmão Orlando, né? Pode me refutar. Só que uma coisa eu vou te falar com verdade e certeza. Você pode me refutar quantas vezes você quiser. Mas refutar a verdade das Escrituras, jamais você vai refutar. E essa verdade aqui você não vai refutar. Olha aqui, João 12, 31. Agora, foi escrito ontem isso aqui? Ah, foi escrito, né? Porque os futuristas dizem que isso aqui é para nós. Então, se isso aqui é para nós, foi escrito ontem. Né? Que dia é hoje? Hoje é dia 22, irmão. É isso aí? Então a Bíblia foi escrita ontem, dia 21. Isso aqui é para nós, que eu vou ler aqui. João capítulo 12, verso 31, Jesus escrevendo para a igreja que está no Brasil. Okay? É assim que o futurista lê. Né? Então vamos entrar na jogada do futurista. Os futuristas estão lendo João 12, 31, dizendo assim, irmãos, olha o que João disse. No capítulo 12, verso 31. Agora é o juízo deste mundo. Acabou. Irmã Vanilda, é agora o juízo de Deus. Irmã Lindalva Rufino, é agora o juízo deste mundo. Vai acontecer o juízo deste mundo agora, porque ontem foi escrita a Bíblia para nós. Olha só, meu querido, a ignorância dos tradicionalistas, dos líderes religiosos de hoje. E eu falo isso para conscientizar. Não estou aqui para colocar vocês em vergonha. É para conscientizar vocês que vocês estão em uma grande enrascada. Vocês estão em uma grande enrascada. Vocês futuristas, tomem posição. Vocês estão em uma grande enrascada. Vocês são mentirosos. Mentirosos. Isso que João escreveu nunca foi para nós. João 12, 31. Entra na mensagem aí, ó. Agora, João escrevendo lá no século I, no ano 30 e alguma coisa, né? No ministério de Jesus de Nazaré ainda, ele escreveu para os seus ouvintes, porque isso aqui, ó, foi informação colhida
na convivência dos discípulos. João não estava escrevendo um livro, não. É segundo João. Não é o livro de João, é segundo João. Alguém escreveu porque João ditou palavras, né? Ou porque alguém estava perto e viu os discípulos fazendo essas coisas. Então, naquela época, Jesus, um dos discípulos, falaram para aquelas pessoas que estavam vivas naquela geração. Agora é o juízo deste mundo. Ah, irmão Orlando, é porque tem outro mundo. Ah, beleza. Tem outro mundo, né? Outro mundo com outra cidade de Jerusalém, com outro templo. Beleza. Vocês são inteligentes demais. Esse canudo de vocês, viu? Pode jogar fora. Né? Agora, esse agora aqui, meu querido. Irmão Vanildo, se eu falar aqui para vocês, agora eu vou fazer uma live agora. Esse agora é para daqui a um ano? Esse agora é para amanhã? Ou esse agora é para já? Esse agora é para já. Então aí, ó, João 12:31. Agora é o juízo deste mundo. Ponto e vírgula. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Quem escreveu isso aqui, meus queridos? Se você olhar na Bíblia aqui, se eu não me engano, eu falei João, né? Mas olha só. Deixa eu abrir aqui João 12, verso 31. Está em vermelho, né? O que nós aprendemos na tradição religiosa? Que toda vez que a Bíblia está em letras vermelhas, são palavras de Jesus, não é? Palavra de Jesus? João 12, verso 31. Chegou a hora de este mundo ser julgado. E aquele que manda nele será expulso. Então, meu querido, agora é o juiz deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Que mundo, meu querido? O mundo daquela geração. O mundo Aion. O fim de uma anistia. O fim de uma aliança. É isso, meu querido. Não é o mundo cosmo. Não é todo o sistema. É complicado, meu querido. Isso aqui são palavras de Jesus que está no livro histórico João. O escritor, quando escreveu, ele pegou a fala de Jesus aqui. Não é João falando, foi Jesus falando. Né? Pior ainda, né? Jesus falando e eles não acreditam. Mas se fosse João, podia dizer, João, o discípulo, né, deu uma escorregadinha, né? Falhou um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? Não observou muito bem. Mas, meu querido, é Jesus de Nazaré falando isso aqui, ó. João, que está lá em João, no livro histórico de João, capítulo 12, verso 31. Agora é o juízo deste mundo. Agora para eles. Já aconteceu. No primeiro século. Agora será expulso o príncipe do mundo. Vai ser ou foi expulso? Foi expulso, meu querido. Foi expulso. Demais. João, primeira epístola de João, capítulo 4, verso 3. Olha só, meu querido. Olha aí, você futurista que espera o anticristo. Diz que é o Obama, diz que é o Trump, diz que é o Lula, diz que não sei quem é mais é. Todo o governo ruim aí fala que é o anticristo. Ah, meu querido, para com isso, né? Meninice não, né? Vamos ser adultos, pelo menos nas escrituras vamos ser adultos, né? Olha, 1 de João 4,3. E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, vírgula, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e agora chegou no século 21. Não. E agora já está no mundo. No mundo de quem? No mundo dos discípulos daquela era. Então já estava lá. O espírito do anticristo já havia manifestado ali, naquele tempo. Mas não gostei dessa explicação não, irmão. Não estou explicando, estou lendo. Explicar é uma coisa, ler é outra. Né? Então eu estou lendo. Uma linguagem bem aceitável. 1 de João, primeira epístola de João,
capítulo 4, verso 3. E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Então, todos aqueles que não aceitaram a pregação do Messias, todos aqueles que rejeitaram o Messias, ele diz assim, olha, eu queria cuidar de vocês como a galinha cuida dos seus pintinhos, mas vocês me rejeitaram. Vocês não me aceitaram. É isso que está escrito aqui. Todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne, os líderes daquela época, meu querido, os saduceus, os fariseus, os que estavam assentados ali, na tribuna ali, os líderes religiosos da época, que espírito eles tinham? Anticristo. Anticristo. Era o espírito. Né? Eles não confessavam. Jamais eles confessavam Jesus. Jesus para eles era um herege. Assim como vocês chamam nós de herege hoje, né? Eles chamavam Jesus de Nazaré de herege. Por que Jesus era chamado de herege? Porque ele trazia um outro ensinamento. Não dos líderes. Eles traziam um ensinamento do céu. Hoje, na igreja evangélica, vocês mesclam um pouquinho das mensagens de Jesus, um pouquinho da mensagem de Paulo, para não correr o risco, né, de alguém acordar, e o resto tudo Velho Testamento. Festa judaica, dízimo, passar pelas cerimônias de águas, derramar óleo na cabeça das pessoas simbolizando o Espírito Santo, tudo isso aí, essas cerimônias da antiga aliança. Vocês usam. E vocês são bacharéis, né? Bacharel. Dá licença, viu? 1 de João, capítulo 2, verso 18. Filhinhos. Essa era uma forma que João falava aos seus ouvintes, né? Como ele era o discípulo do amor, né? Então ele tinha muito carinho com as pessoas. Então era uma forma carinhosa dele se referir às pessoas em suas cartas, né? 1 de João 2,18. Filhinhos, esta vai ser a última hora. É isso que está escrito? Não. João escrevendo na sua primeira epístola, capítulo 2, verso 18. Filhinhos, esta é a última hora. Vou repetir. Filhinhos, João escrevendo aos irmãos lá da primeira era. Filhinhos, esta é a última hora. E, conforme ouvistes, vocês que estão me ouvindo aqui, João, né? Lá no primeiro século, ele falando aos seus ouvintes, conforme ouvistes que vem o anticristo, vírgula, já muitos anticristos se têm levantado. Não é um só, foram vários. Né? Conforme ouviste que vem o anticristo, vírgula, já muitos, não é só um não, são muitos anticristos se têm levantado. E você esperando o anticristo se levantar no século XXI, no ano 2024, vai se levantar aí nas próximas eleições, vai se levantar aí. Não, é o Papa. Não, é o presidente lá da África, é o presidente lá do Japão, é o presidente... Eles são, meu querido, para com isso. Examine mais as escrituras e pare de falar bobagem. Olha aí. 1 de João 2,18. Filhinhos, esta é a última hora. Até com música. Filhinhos, esta é a última hora. E conforme ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que já é a última hora. É a música do Roberto Carlos. Então, meu querido, brincar um pouquinho, né? Porque, meu querido, é engraçado demais como nós andávamos de cabeça baixa, igual aquelas mulas, né? Aquelas mulas que colocam aquele tapa-olho assim, para você não ver nada ao seu redor. Andávamos assim, com tapa-olho. Agora eu vou ler sério agora, hein? 1 de João 2,18. Filhinhos, vírgula.
esta é a última hora. Ponto e vírgula. Vocês sabem o que é o ponto e vírgula, né? Vai continuar aqui a frase. E, vírgula, conforme ouvistes que vem o anticristo, vírgula, já muitos anticristos se têm levantado. Ponto e vírgula. Por onde? Ou por isso? E então, nós sabemos, conhecemos, entendemos que é a última hora. Última hora para quem? Para aquela geração dos discípulos. Agora o apóstolo Paulo também estava entendendo o mover da carruagem. E ele escrevendo lá aos irmãos que estão lá em Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 10, e o verso 11, ele diz assim, ó, tudo isto aconteceu com os nossos antepassados. Quem eram os antepassados dos judeus? Paulo e os demais? Judeus. Então, eu não sou antepassado de Paulo. Tem algum antepassado de Paulo aqui? Tem algum irmão aí que tem mais de 2000 anos? Pode se manifestar, não fique com vergonha não. Ninguém quer falar a sua idade, né? Ah, eu não gosto de falar a minha idade, irmão. Mas fala, irmão. Irmão, olha, meu aniversário foi ontem e eu completei 2024 anos. Ah, irmão, tá novinho. Ah, novinho. Mas eu acho que eu vou viver mais. 2030, 2050. Matusalém, morreu cedo demais. Adão morreu muito cedo. Novinho. Eu tenho 2024 anos. Pode, meu querido, um negócio desse? Pode um negócio desse, meu querido? O apóstolo Paulo falar isso aos irmãos de Corinto e você lê isso aqui como se fosse para aplicar a nós? Ei, pastor. Ei, apóstolo. Bispos. Professores da IBD. Pare de enganar o povo. Pare de contar mentiras. Pare de torcer as escrituras em benefício próprio. Pare de colocar véu nos olhos dos filhos de Deus. Pare. O apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos de Corinto, 1 de Coríntios 10, 11. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados a fim de servir de exemplo para os outros. Então, o que aconteceu com os primeiros lá, antes do apóstolo Paulo? Os profetas, juízes, Moisés, Davi, e toda aquela galera lá que foram usadas pelo Espírito, né, naquela época do Antigo Testamento, que o Espírito vinha, fazia o que tinha que fazer e saía deles, porque eles não eram casa do Espírito ainda. Esse negócio de ser casa do Espírito, de ser habitação, templo de Deus, isso só se deu depois da cruz, depois do ano 70. Então, e aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, irmão Orlando, irmão Edinaldo, Lindalva Rufino, tudo escrito foi para nós, irmã Vanilda, para nós, irmão Wilson, para nós. Quem mais aqui? Tem uma galera aqui, né? Edinaldo Ribeiro, Neilton Cardoso. Tudo isso foi escrito para nós, irmãos, que está assistindo essa live agora. Tudo isso foi escrito para nós. É assim, meu querido, que está escrito? Não. O apóstolo Paulo está escrevendo uma carta com destino aos irmãos que estão lá em Coríntios do primeiro século. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados a fim de servir de exemplo para os outros. E aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós. Ponto. Pois estamos vivendo no fim dos tempos. O apóstolo Paulo, os irmãos de Corinto, os discípulos, todo aquele pessoal que estava na primeira era, todos eles estavam vivendo no fim dos tempos. Aí o seu pastor pega isso aqui e lê dentro desses alçapões. Irmãos, cuidado. Paulo está escrevendo para nós, não é para nós. Ei, pastor. Ó, então uma vergonha, viu?
Não é para nós. Paulo não escreveu isso para nós, escreveu para os irmãos de Corinto. Ele enviou uma carta para os irmãos de Corinto. Destinatário. Se chega uma carta, se o correio manda uma carta para mim, coloca lá na minha caixa de correio. Alguém vai lá, abre a minha caixa de correio. Pega essa carta, leva para casa dele e fala assim, olha, mandaram essa carta para mim. Mandaram não, você pegou na minha residência, essa carta é direcionada a mim. Ali tem informações para mim. Você não pode pegar essas informações minhas e querer aplicar na sua vida. Não. Então o apóstolo Paulo falando para os irmãos de Corinto, dizendo, pois estamos vivendo no fim dos tempos. Os discípulos reunidos num só lugar. O Espírito veio sobre eles, capacitaram eles a falar outros idiomas. E muitos falaram assim, esses homens estão bêbados. O apóstolo Pedro se levantou em defesa e disse, olha, não é nem 10 horas da manhã, não estamos bêbados. Isso foi para que se cumprisse a profecia do profeta Joel, que nos últimos dias aconteceria do Espírito Santo vir sobre nós. Então, os apóstolos daquela primeira era, Atos Apóstolos 2, estavam vivendo os últimos tempos, os últimos dias. Ok? Agora, meu querido, para encerrar essa live, o apóstolo Pedro, a coluna principal aqui. Né? Você que não gosta de Paulo, eu não gosto do apóstolo Paulo. Então fique com Pedro. Talvez você não goste de João também. Fique com Pedro. O Pedro vai falar umas coisas aqui para você. Tá? Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, verso 17. Porque vai ser. Não. Eu vou até colocar aqui, meu querido. 1 de Pedro, capítulo 4, verso 17. Primeira carta que o apóstolo Pedro está escrevendo aos irmãos da primeira era. 1 de Pedro 4, 17. Porque vai ser o tempo. Não, peraí. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. A casa de Deus aqui pode ser o templo, a cidade e os judeus. Né? E se começa por nós, os brasileiros. Não, por nós, os judeus da primeira aliança, que estavam em uma transição de pacto. Quando será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? É complicado, meu querido. Nem mostrando para eles, nem mostrando, aí eles dizem, o irmão Orlando está falando coisa. Não, eu estou lendo coisa. Que o Eterno esteja nos iluminando mais e mais o entendimento. Amém? Cada dia que passa, nós entendemos melhor as Escrituras, porque nós abrimos nosso coração para as Escrituras, para a palavra, para o Evangelho. E quando você abre o seu coração para o Evangelho, você deixa de acreditar em homens. Entendeu? E eu não estou aqui obrigando ninguém a entender como eu entendo. Apenas estou aqui compartilhando o entendimento, lendo as Escrituras. Toda a minha live, meu querido, toda a minha live aqui foi falando o que está escrito. Irmão, eu não gostei daquilo que você falou. Eu não falei nada, eu apenas li. Então você pode dizer assim, irmão, eu não gostei do que você leu lá em 1 de Pedro 4,17. Então a sua bronca é com Pedro, né? Irmão, eu não gostei do que você falou lá em 1 de Coríntios. Não foi eu que falei? Foi Paulo? Talvez você fale assim, não gostei daquilo que você falou lá em 1 de João. Não foi eu, foi João que escreveu. Talvez você fale, aquilo que está lá no livro de João, que você chama de Evangelho, né, segundo João. Não gostei daquilo que você falou. Eu não falei, eu li aquilo que o Messias falou. Agora é o juízo deste mundo. E por aí vai, meu querido. Não é eu falando, é eu lendo. Eu estou um pouco ausente dos vídeos, né? Não estou conseguindo fazer os vídeos, porque o trabalho
deu uma aumentada, graças ao Eterno por isso, né? Temos muito trabalho. Estou cumprindo aquilo que o próprio Deus falou a Adão, né? Do suor do teu rosto comerá do teu pão. Então, eu não sou pastor, não vivo do suor dos outros, né? Graças a Deus por isso, não vivo do suor dos outros. Cada um tem o seu trabalho, cada um tem que derramar o seu próprio suor. Amém? O apóstolo Paulo diz, se você não quer trabalhar aqui, não coma. Não sei, essa parte os pastores não gostam de ler. Eles não gostam de ler isso. Mas nós falamos aqui que está escrito. E a palavra vai correr com certeza, né? Porque o Eterno quer que você seja livre dessa cegueira religiosa, né? O sistema religioso tem nos aprisionado, viu? Muito. Tem nos aprisionado muito. Tem pessoas que não querem enxergar isso. Mas nós fomos prisioneiros de homens muito tempo. A gaiola estava cheia. E continua, né, enchendo, né? Porque os irmãos não querem examinar as escrituras e acreditam em toda a conversa. Graças e paz a todos. Mais uma vez, obrigado pelo carinho de todos vocês. Até a próxima.